Vem da Espanha a informação de que o Flamengo negocia a contratação de Griezmann. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta se existe alguma verdade por trás dessa informação e fala também de Leila Pereira, super frustrada, a tentativa de golpe interno no Palmeiras não deve acontecer. Te atualizo ainda sobre o Corinthians condenado a pagar quantia milionária a um jogador que esteve em campo em apenas 3 partidas. Já o São Paulo define mais uma saída no seu elenco para 2026. Para completar, troca de patrocinador no Cruzeiro, as últimas no mercado, leilão por Everton Cebolinha, debandada no Galo, Abubakar querendo jogar no Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola nessa sexta-feira. Preciso da vitória do Pafos no Campeonato do Chipre, preciso da vitória do Galatasaray no Campeonato Turco e preciso de que ambos times, Sporting e Benfica, levem pelo menos 2 cartões no Clássico Português desta sexta-feira. Se tudo isso acontecer, a gente pega uma odd de 2,24 e a melhor notícia vem agora. Para você pegar esse bilhete prontinho, exatamente com tudo que eu citei, basta clicar no link que está no comentário fixo. Você clica e faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente esse bilhete aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que o Palmeiras será o vice-campeão brasileiro. Essa definição aconteceu depois do empate entre Cruzeiro e Botafogo nessa quinta-feira. Já a Portuguesa espera anunciar nas próximas horas a compra de João Vitor, lateral direito, que fez bom campeonato da Série C pelo Londrina. Jogador de 23 anos de idade que pertence ao Monson do Rio Grande do Sul e também já havia atuado no Juventude. Preciso te atualizar sobre o Vasco, que estendeu até dezembro de 2026 o contrato do volante Jair. Jair, que na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Sport, teve uma lesão muito séria no joelho, resultando numa cirurgia de ligamento cruzado anterior e medial. Já Guto Ferreira é uma das possibilidades do Internacional para 2026. Colorado ainda nem sabe se vai ficar na primeira ou na segunda divisão, mas já iniciou a busca por técnico e Guto, que subiu o Remo para a primeira divisão, tem sido especulado. Thiago Carpini é o plano A do Curitiba para a próxima temporada. O Coxa, que é o atual campeão da Série B, não ficou com o Mozart por conta de um desacordo financeiro. E o Carpini, que não seguirá no Juventude rebaixado para a Série B, está disponível e conversando com o Curitiba. A saideira do giro de notícias, a Band deixará de transmitir o Campeonato Carioca depois de 3 anos. Para 2026, a tendência é que o Estadual do Rio de Janeiro seja transmitido pela TV Globo. Preciso falar agora sobre Abubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos 3 avançou e o Abubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana. 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Abubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Abubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês, que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a debandada no Clube Atlético Mineiro. A chance de reformulação no elenco do Atlético se tornar a maior dos últimos tempos é muito grande. Até porque Jorge Sampaoli tem pretendido mexer em praticamente todos os setores. Lateral direita, por exemplo, o Nathanael tem sido especulado como possível alvo de times da Major League Soccer. Há pelo menos 2 clubes de lá interessados em lateral direito no futebol brasileiro. Saravia também não deve ter seu contrato renovado. Surgiu nas últimas horas a notícia de que o Real Salt Lake, que também disputa a Major League Soccer, tem interesse na contratação do Rony. Eles de fato buscam um atacante de velocidade
Resta saber se 1.600.000 por mês do Rony caberia no orçamento do Real Salt Lake. Consultei um empresário brasileiro que opera com os times americanos e esse empresário afirmou que a única chance desse negócio acontecer é se o Atlético topar bancar parte dos salários. Antes de gravar o vídeo também conversei com o Hércules, que é o representante do Rony, e ele garantiu que ainda não foi procurado pelo time americano. Para completar, Hulk segue com seu futuro indefinido, Gustavo Scarpa também pode sair, Patrick e Gabriel Menino, jogadores contratados do Palmeiras naquela negociação que envolveu o Paulinho, não devem ter sua continuidade no Atlético. O Galo pretende mexer e bastante para o próximo ano. Já contei para vocês no vídeo da quinta-feira que as chances de contratação de Gerson e Claudinho estão completamente descartadas para mim. Cortina de fumaça para tentar evitar mais críticas aos acionistas atleticanos. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que mudou seu patrocinador master, mas calma. Cifras seguem iguais e o parceiro é o mesmo. Na noite dessa quinta-feira, no intervalo do jogo contra o Botafogo, que terminou empatado em 2-2, o Cruzeiro anunciou que a Betfair deixará de ocupar o espaço nobre no uniforme do Cruzeiro, dando lugar à Bet Nacional. O problema é que a Bet Nacional e a Betfair têm o mesmo dono, uma empresa da Irlanda do Norte. E as cifras no contrato seguirão as mesmas. O Cruzeiro ainda tentou um reajuste, informação que eu tenho é de que até esse momento não houve acordo. E o Cruzeiro tem hoje apenas o 12º maior contrato de patrocínio master do país, 40 milhões de reais por ano. Cifras muito defasadas na comparação com os principais concorrentes esportivos do Cruzeiro. O Cruzeiro foi o 3º colocado no Campeonato Brasileiro e brigou quase todas as rodadas com Palmeiras e Flamengo. Enquanto o Flamengo embolsa 268 milhões de reais por ano da Betano, o Palmeiras tem 100 milhões de reais por ano da Sportingbet. Ou seja, cifras que não casam com a realidade do Cruzeiro. Até o Galo, que tem sido menos competitivo do ponto de vista esportivo no Campeonato Nacional, fatura bem mais. O acordo do Atlético com a H2Bet lhe garante 60 milhões de reais por ano. Com um empate diante do Botafogo em 2-2, Cruzeiro não consegue mais o vice-campeonato brasileiro e o Leonardo Jardim já afirmou depois da partida que vai poupar praticamente todos os titulares do jogo contra o Santos, marcado para domingo na Vila Belmiro, até porque na próxima quarta-feira o Cruzeiro inicia a disputa por vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. E já dá para cravar mais um jogador que não fica no São Paulo para 2026. Depois de falar sobre Dineno, queria acrescentar o nome de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade que já viveu bons momentos com a camisa do tricolor. Ele não terá seu vínculo prorrogado por opção da diretoria. Importante contar que o Luiz Gustavo decidiu seguir jogando. Ele até cogitou a aposentadoria em dezembro desse ano. Essa ideia foi descartada. A avaliação do Luiz Gustavo é de que, como ele perdeu 6 meses da carreira por conta de uma embolia pulmonar, nada mais justo do que jogue em 2026. Mas não será no São Paulo. O tricolor entende que o custo-benefício dele é ruim. 700 mil reais por mês para alguém que só conseguiu entrar em campo em 12 partidas com um único gol marcado. Dá para dizer também que as críticas públicas feitas pelo Luiz Gustavo à diretoria do São Paulo depois da derrota por 6-0 contra o Fluminense pegaram muito mal. A avaliação dos dirigentes é de que o Luiz Gustavo deveria primeiro ter colocado a culpa nos próprios atletas, que cometeram ou proporcionaram um dos maiores vexames da história recente do São Paulo.
Dá para completar dizendo que o Rigoni também não deve ficar no elenco tricolor para a próxima temporada. A ideia do São Paulo é enxugar seu elenco e rejuvenescer esse grupo, até porque foram muitas as lesões de atletas veteranos ao longo da temporada. E o sonho de Leila Pereira em seguir como presidente do Palmeiras depois de dezembro de 2027 subiu no telhado. Na semana passada, a atual mandatária alviverde admitiu que se encontrou no futebol e pretende seguir atuando no esporte durante bastante tempo. Até por isso, a Leila trabalhava nos bastidores durante toda a temporada de 2025 para que em 2026 conseguisse a alteração do Estatuto do Palmeiras, permitindo a ela buscar mais uma reeleição. O atual estatuto permite que o presidente eleito consiga apenas uma vez ser reeleito. A Leila já está no segundo mandato e termina a sua participação em dezembro de 2027. Qual que era o plano da atual presidente alviverde? Fazer uma temporada de 2025 com muitos títulos, para que em 2026, um ano antes da eleição, ela propusesse aos membros do Conselho Deliberativo nessa mudança no estatuto e baseada no enorme sucesso de 2025 e com a aprovação dos conselheiros, ela seguiria como presidente do Palmeiras até 2030. Mas o tiro saiu pela culatra. Apesar de 703 milhões de reais investidos em reforços e da maior folha salarial alviverde em todos os tempos, o Palmeiras terminou o ano sem nenhum título, pela primeira vez na era Abel Ferreira. Ou seja, a chance de a Leila Pereira emplacar esse terceiro mandato dentro do Palmeiras em 2026 é muito pequena, para não dizer zero. Rejeição à ideia é enorme e vai se tornar ainda pior por conta da falta de resultados. Imaginar que ela consiga a alteração do estatuto em 2027, no ano da eleição, é ainda mais complicado. Então, diante desse cenário, deveremos estar assistindo aos últimos meses da presidente à frente do Palmeiras. Se ela tem o sonho e o objetivo de seguir à frente do futebol, eu não descartaria que Leila Pereira tentasse a compra da SAF do Vasco assim que deixar o Palmeiras, papo para 2028. Quero falar agora sobre o Corinthians, condenado a pagar quantia milionária a um atleta que esteve em campo em apenas 3 jogos. Eu me refiro a Jonathan Cafu, que processou o Corinthians cobrando 2,5 milhões de reais. Ele teve vínculo com o Timão entre 2020 e 2023. E entre outras cobranças, ele alegava não ter recebido o fundo de garantia. O Corinthians já foi condenado ao pagamento do FGTS. E embora o valor não esteja definido, dá para imaginar uma conta de algo na casa de 1,1 milhão reais. O Cafu ainda vai tentar receber outras verbas, mas ele já teve uma derrota importante. Cafu pediu nessa negociação com o Corinthians que ele tivesse a justiça gratuita. O Corinthians rejeitou esse pedido, ou pediu que a justiça negasse. Lembrando que enquanto atleta do Corinthians, o Cafu tinha direito a 450 mil reais por mês. A pergunta que eu deixo é, o que mais te surpreende? O fato de o Jonathan Cafu ter jogado apenas 3 vezes pelo Corinthians ou o fato dele ganhar, enquanto atleta do Timão, 450 mil reais mensais? E vem da Espanha a informação de que Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid da seleção francesa, interessa ao Flamengo para 2026. O portal espanhol Fichajes afirma que as negociações estão em estágio inicial, mas que o Flamengo, em busca de uma estrela mundial, tem o Griezmann como prioridade. E o fato de o Filipe Luís ser o técnico do Flamengo ajudaria. Filipe Luís e Griezmann jogaram juntos nos tempos de Atlético de Madrid. Flack tem outros 2 atletas parceiros, até pouco tempo, do Griezmann, o Saúl e o Samuel Lino. Mas, apesar de todo esse contexto, a chance desse negócio acontecer é praticamente zero. Duvida? Então bora aos números. O Griezmann ganha hoje 6 milhões e 400 mil por mês. O jogador mais bem pago do Flamengo não ultrapassa 2,5 milhões de reais mensais, ou seja, o Griezmann ganha quase 3 vezes mais do que o atleta mais bem pago do rubro-negro. Tem mais. O Griezmann está avaliado em 12 milhões de euros, dinheiro que certamente o Flamengo teria. Mas será que vale a pena investir tudo isso por um atleta com mais de 30 anos, hoje 34 anos de idade? Para completar, é importante registrar que o Griezmann tem contrato até junho de 2027 e na atual temporada soma 20 jogos, 5 gols e 1 assistência. Desses 20 jogos, 8 como titular,
12 na condição de reserva. Seria um astro, uma grande contratação se o Flamengo fosse capaz de fechar com o Griezmann. Mas não estou vendo com muita possibilidade esse acordo, levando em consideração o fato de o cara ganhar 6 milhões e 400 mil por mês. E você, gostaria do Griezmann no Flamengo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!